Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Vale a Pena aqui do Observatório da TV, que você também pode encontrar na sua plataforma de podcast preferida para aquele momento em que por qualquer motivo você não possa aproveitar os nossos conteúdos em áudio, aliás, em vídeo. O áudio estará lá. Vale a pena mesmo. Aqui a nossa seleção, toda semana nós escolhemos alguém que tem um grande significado para o nosso cenário artístico, né? E na maioria das vezes essa pessoa ainda está viva e merece uma homenagem, né? Como eu disse, se você não viu, veja, tem aqui no canal, no Vale a Pena da nossa querida Lolita Rodrigues. É sempre legal, sempre válido fazer esse tipo de homenagem enquanto o nosso artista tão querido ainda está vivo. Infelizmente não é o caso da nossa homenageada desta semana, que é Nair Belo. E a inspiração para homenageá-la veio justamente de termos falado sobre Lolita na semana passada, né? Nair Belo nasceu em 1931, no finalzinho do mês de abril, dia 28, numa cidade aqui do interior de São Paulo chamada Taquaritinga. E ingressou no rádio no final dos anos 40, quase anos 50, né, como muitas figuras da sua geração, né, como as suas grandes amigas, a própria Lolita e Hebe Camargo, que são da mesma época, ali em 1929, né, ela ingressou em 1949 no rádio após passar num teste para trabalhar na Rádio Excelsior. Nair, que é de família italiana, né, a origem da família dela é italiana, contava que a mãe dela, quando descobriu, porque ela fez o teste escondida, quando descobriu que ela fez esse teste e passou e ia trabalhar na rádio, caiu de cama, ficou meses doente, com aquela verdade que havia sido escondida dela, enfim. Seja verdade, acredito que é, ou não, vale pelo sabor da história. E ela contando é muito melhor do que eu contando, fique certo disso. Se você procurar, provavelmente encontrará, né? Ela atravessou a década de 50 trabalhando no rádio, fazia comerciais e começou também a fazer programas de variados gêneros na Rádio Excelsior e depois na Rádio Record. E a partir de 1956 passou a trabalhar também na televisão, na TV Record, né? Também fazendo, além dos programas na televisão, propagandas. Foi garota propaganda. E uma história interessante dessa época da Nair de garota propaganda ou de locutora de propagandas é que ela precisava promover em determinada ocasião colchões e se confundiu e chamou de comichões. Ela tinha que falar para colchões, ela já falou comichões, e tinha que falar em assaduras, falou em rapaduras, coisas assim. Ela se confundia e tudo ao vivo, ia pro ar, as pessoas riam, não entendiam exatamente o que ela queria vender, não fazia de propósito, é porque ficava nervosa, né? Mas enfim. E com uma voz já bastante característica, que fazia com que ela passasse até por mais velha do que realmente era, né? Quando ela começou a trabalhar na televisão, não tinha nem 30 anos de idade. Mas em pouco tempo já começou a fazer, justamente por causa da sua figura e da sua voz que impunha um respeito e aparentava mais idade, papéis de mãe, né? A sua origem italiana, os seus modos, sua maneira de falar, que se aprimoraram com a sua criação em meio a outros italianos no Cambuci, um bairro aqui da capital de São Paulo, né? Fizeram essa persona da Nair que a gente conhece, aquela mãezona italiana, que ela fez em diversos trabalhos na televisão, né? Das dezenas de personagens que ela nos deu a honra de acompanhar com o seu talento na sua interpretação, né? A partir dos anos 60, antes de se tornar uma atriz tão famosa no gênero telenovela, Nair já fazia sucesso com um quadro que nós, um pouco mais jovens, vimos Nair fazendo com Rogério Cardoso, mas nessa época ela fazia com Renato Corte Real, que é o quadro do Epitáfio e da Santinha, né? Aquela mulher que mandava no marido completamente, até o maltratava um pouco, não se deixava ludibriar pelas histórias do Epitáfio, sentava-lhe o tamanco, né? Ela fez durante muito tempo essa personagem com Renato Corte Real e depois na TV Globo, na Zorra Total, com Rogério Cardoso, e era impagável, porque Nair Belo jamais segurou a risada em cena, né? E ela dizia que, especialmente quando se juntava com Hebe Camargo, as duas nem em velório iam conseguir se conter e iam ser expulsas, porque iam rir mesmo das coisas mais bobas. E é verdade. Recomendo a você, caso não tenha visto ainda, uma das primeiras entrevistas do programa do Jô na TV Globo em 2000, quando ele recebeu justamente as três grandes amigas, Nair, Lolita e Hebe. Elas se sentam,
são recebidas por ele, e ele fala assim, nossa, mas vocês estão tão bonitas, né? Realmente bem bonitas, enxutas, conservadas, uma coisa assim. E a Nair responde o quê? É porque você não viu a gente sem roupa. Já estava dado o clima daquela entrevista, que é maravilhosa, né? Se você não conhece as três, que eu acho impossível, principalmente no caso da Hebe, etc, tá? Recentemente foi feito um filme sobre ela, né? Assistindo essa entrevista você vai entender por que elas se gostavam tanto e nós, em geral, gostamos tanto delas, né? A partir dos anos 70, entre incursões também no cinema, né? Nair Belo se tornou muito famosa como atriz de telenovelas. A primeira delas, de maior importância, foi ainda na TV Tupi, chamava-se João Brasileiro, o Bom Baiano, de Geraldo Vietri, na qual ela interpretava a dona da pensão, onde morava o João Brasileiro, que era o Jonas Mello, né? Depois, com o mesmo autor, Geraldo Vietri, Nair fez uma sucessão de trabalhos no começo dos anos 80, como sua primeira novela na TV Globo, Olhai os Lírios do Campo, no papel de Dona Rafaela, em 1980, e na TV Bandeirantes, em seguida, duas séries de bastante sucesso para os padrões da emissora, que depois foram reprisadas, enfim. Dona Santa e Casa de Irene. Dona Santa era uma senhora viúva que se tornava taxista. Então as histórias giravam em torno não só da Dona Santa e da sua família, como também dos passageiros do táxi que acabavam ali se envolvendo com os seus dramas e também levando a situações cômicas. A Casa de Irene era uma pensão. Também uma viúva, às voltas com uma filha, com um genro, os vizinhos, o padre, essas coisas, né? Laura Cardoso também participou de Casa de Irene. E depois, Nair dedicou-se ainda na Rede Bandeirantes, junto com Renata Fronze e Ronald Golias, a uma temporada de bastante sucesso de um humorístico chamado Bronco, que era uma retomada da fórmula da família Trapo dos anos 60, né, que Renata e Golias fizeram, e foi criada então uma outra irmã para eles, o papel da Nair, né, a Vesúvia, salvo engano meu, e fez muito sucesso, inclusive em reprises. Na década de 2000, a Bandeirantes exibiu o Bronco toda tarde, por volta de 3, 4 horas da tarde, e fazia muito sucesso, chegava a ser uma das maiores audiências da emissora nessa ocasião, né, e não é à toa. Junto com eles ali também havia Felipe Levi, Sandra Neyberg, Catita Soares, né? Anselmo Vasconcelos. E também com o Golias, Nair no SBT participou da Escolinha do Golias, já no começo da década de 90. Uma curiosidade dessa época é que hoje nós não imaginamos Araciba Labarian fora daquele papel de Dona Armênia, que ela consagrou com seu talento na novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, que foi ao ar pela TV Globo em 1990. Porém, esse papel seria Dona Giovanna e seria interpretado por Nair Belo, seria mais uma mama. Mas, como Nair já estava ali compromissada com o SBT, preferiu ficar em São Paulo na época, então o papel foi transformado, modificado e dado para Araciba Labanian, que viveu um grande momento com ele. Depois, a partir de 1992, iniciou-se uma nova parceria de sucesso que durou o resto da vida de Nair, com o novelista Carlos Lombardi. Com ele, ela fez Perigosas Peruas, Dona Gemma, Mãe do Belo, que era o Mário Gomes, né? Também fez Vira-Lata, fez Kubanacan, fez O Quinto dos Infernos, fez Uga Uga, né? Que era, eu inverti, Uga Uga, Quinto dos Infernos, Kubanacan, e entre uma novela de Lombardi e outra, curiosamente ela não fez 4x4, né? Mas ela não fez 4x4 porque estava na novela imediatamente anterior do mesmo horário, A Viagem, um remake da história de Ivani Ribeiro, no qual ela vivia o papel de Dona Sininha, que também tinha uma pensão numa vila onde moravam vários personagens da novela, né? Era apaixonada por um dos seus pensionistas, o Seu Tibério, papel do Ari Fontoura, e um ano antes viveu Zilda, uma mafiosa, quem diria, em O Mapa da Mina, que foi a última novela de Cassiano Gabos Mendes, um dos grandes veteranos da velha TV Tupi. Nessa parceria de Nair Belo com Carlos Lombardi, Dona Gemma, propriamente, de Perigosas Peruas, é um belo momento. Mas
Talvez alguns dos personagens mais lembrados sejam os últimos, né? Em Kubanacan e Uga Uga, onde ela fazia mais uma vez a figura da mãezona sem papas na língua, que não tinha vergonha de dar umas tamancadas, uns safanões, uns tapas nos filhos adultos já crescidos no meio de quem quer que fosse, se metia também em grandes confusões e, em geral, detestava as noras, né? Essa é uma característica da mãezona que ela sempre fez, né? Infelizmente, em mais uma parceria de Nair com Carlos Lombardi, que seria na novela Pé na Jaca, que estreou em novembro de 2006, ela não pôde participar. Chegou a gravar algumas cenas, né? O papel dela era de avó da Flávia Alessandra, que se chamava Vanessa, e a personagem se chamava Gioconda. Salvo erro meu, porque eu sempre confundo Gioconda com Giovanna, mas Gioconda. E por causa do mal de saúde que acometeu a Nair, na época ela estava num salão de cabeleireiro, depois de já ter começado a gravar algumas cenas da novela, e sofreu não uma nem duas, mas 3 paradas cardíacas. Infelizmente, depois de quase 6 meses internada, com idas e voltas, melhoras e pioras, infelizmente, renovo, porque realmente é uma lástima, né? Nair Belo nos deixou 11 dias antes de completar 76 anos de idade, portanto, em 17 de abril de 2007. A sua personagem na novela coube a Arlete Salles, seria um papel fixo, acabou saindo antes do fim da novela, tornou-se só uma participação, vamos dizer assim, embora relativamente longa, né? E, claro, teve todo um brilhantismo da sua substituta ali, chamada meio que às pressas, mas não foi a mesma coisa que o próprio autor desejava, inclusive, ao convidar Nair para viver aquele papel, né? Você, com certeza, se não viu essas novelas e tal, deve se lembrar de Nair Belo como uma figura carismática, simpática, de um riso frouxo e inconfundível, né? E é uma imagem assim que a gente quer guardar. Aquela mãezona italiana, muito amorosa, mas que ao mesmo tempo disfarça um nervosismo e uma raiva de você com os belos tapas que no mesmo segundo ela já se arrepende de te dar, né? A grande mãe que a Nair poderia ter feito ainda tantas vezes, né? A sua geração tem vivido bastante, falamos em seus contemporâneos aí agora na casa de 90 anos, né? Infelizmente, ela não está mais entre nós, mas vale a pena recordá-la, como estamos aqui fazendo hoje. E na próxima semana convido você desde já a relembrar mais alguém que esteja ainda vivo ou já tenha partido, merece ser relembrado, porque como diz o nome do nosso programa, vale a pena. Um abraço a todos.